espetáculos teatrais que elevam a voz com protestos políticos contra o regime semi-militar do Brasil estão produzindo no país bom entretenimento e uma nova visão dramática. A estreia essa semana no Teatro Improvisado de Liberdade, Liberdade, o mais audacioso dos espetáculos de protesto, transformou-se imediatamente num sucesso público. A atual produção seguiu-se a brilhante carreira de Opinião, que iniciou um novo movimento de teatro político. Depois de 2 meses no Rio, Opinião está, neste momento, sendo exibido para casas cheias em São Paulo. Essas produções refletem o amplo sentimento existente entre jovens intelectuais brasileiros de que o regime do presidente Humberto Castelo Branco, com sua forte posição anticomunista, é hostil à liberdade cultural e intolerante quanto às críticas de esquerda no que se refere às condições econômicas e sociais do país. Essa atitude encontra campo para ataque nas atividades das comissões militares de inquérito, as quais prenderam muitos estudantes, professores e intelectuais por se envolverem em atividades, abre aspas, subversivas, fecha aspas. Teve também expurgos de esquerdistas nas universidades e apreensão de livros. Neste momento, é dever do artista protestar, disse Flávio Rangel, diretor de Liberdade, Liberdade. Os 90 minutos do espetáculo exibem um apanhado de acontecimentos históricos, do julgamento de Sócrates à condenação a trabalhos forçados de um poeta soviético desempregado, tudo ilustrando o sentido geral da liberdade. Paulo Altran, o astro principal entre os 4 intérpretes que representam no palco vazio, pronuncia, sob a luz de um único spotlight, a última palavra da peça. Resisto. A audiência de 300 pessoas que tinha pago o equivalente a $1,25 para se sentar amontoada, levantou-se e aplaudiu vibrantemente. Alguns gritavam, abre aspas, bravos, fecha aspas. Contudo, o que parecia conquistar a audiência era o fato da irada mensagem da peça vir temperada com humor, música e um otimismo ansioso em respeito ao futuro do Brasil. Embora Mr. Altran tenha belos momentos de representação como Marco Antônio, Danton e Lincoln, havia uma atmosfera íntima de sala de estar entre os espectadores de camisa esporte e vestidos de algodão. E os atores? Todos vestidos com roupas modernas e informais. As autoridades, incluindo os militares, recebem suas farpadas humorísticas. Numa cena onde reconstrói a invenção da guilhotina, comenta-se que a máquina só funciona eficientemente em pessoa com pescoço. O presidente Castelo Branco é notoriamente eficiente disso. A peça insinua que os militares atualmente têm voz decisiva em muitos assuntos fora de sua competência profissional. O militar afirma, falando de um problema civil. Ora, isso pode ser resolvido por qualquer criança de 3 anos. E depois, em um momento de embaraço, acrescenta: traga-me uma criança de 3 anos. Entre os textos históricos e uma cena de Brecht sobre a Alemanha nazista, os autores reconhecem que nem tudo é tão negro no regime Castelo Branco. Se o governo continuar deixando os jornais fazerem certos comentários, e se o governo continuar deixando esse espetáculo ser representado, e se o governo permitir que o tribunal continue dando habeas corpus a 3x2, nós vamos acabar caindo numa democracia, diz um ator. A frase se refere especificamente à decisão do Supremo Tribunal libertando o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, que estava em prisão militar como principal figura da conspiração comunista internacional contra o Brasil, segundo as palavras de militares que representam a linha dura.
não sou um homem livre, mas muito poucos estiveram tão perto disso. Epígrafe para o livro Um Elefante no Caos. Aceitei de Flávio Rangel o convite para escrever com ele o presente espetáculo por 2 motivos. Primeiro, porque sou um escritor profissional. Segundo, porque acho esse negócio de liberdade muito bacana. Não tenho procurado outra coisa na vida senão ser livre. Livre das pressões terríveis da vida econômica. Livre das pressões terríveis dos conflitos humanos. Livre para o exercício total da vida física e mental. Livre das ideias feitas e mastigadas. Tenho como chau uma insubitável desconfiança de qualquer ideia que já venha sendo proclamada por mais de 10 anos. Mas paremos por aqui. Isso poderia se alongar por várias laudas e terminar em tratado que ninguém leria, não é? Tentamos fazer um espetáculo que servisse à hora presente, dominada no Brasil por, sejam quais sejam as suas boas intenções ou boa vontade, tem uma mentalidade nitidamente borocochô. E como não queremos, e cuja palavra de ordem parece ser retroagir, e como não queremos retroagir, não ser para frente, mandamos aqui a nossa modesta brasa, que para ser eficaz, deveria ser teatralmente interessante. Se conseguimos ou não o nosso objetivo, nos dirão depois as cadeiras cheias ou vazias do teatro. Fizemos, em suma, uma liberdade, como podia concebê-la, a modéstia e as limitações de nossas mentalidades, minha e de Flávio Rangel, soltos vilupados. Mas vocês também não iam querer um liberdadão enorme, feito aquela que está em Nova York. A gente tem que começar por baixo. Como os Estados Unidos, por exemplo, começou com um país só. Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Cecília Meirelles, em O Romanceiro da Inconfidência. A liberdade de Paulo Aldran. Tenho 15 anos de teatro. Só agora cheguei a um momento da minha profissão que me permite escolher os textos que eu vou representar. Poder interpretar no mesmo espetáculo farsa, drama, comédia, tragédia, textos íntimos, épicos, românticos, é tarefa que sonha qualquer ator. Principalmente quando os autores se chamam Shakespeare, Beaumarchais, Buchner, Brecht, Castro Alves, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Sócrates. A responsabilidade é pesada, o trabalho é árduo, mas o prazer, a satisfação de viver palavras tão oportunamente concatenadas, ou tão certas, ou tão belas, compensa tudo. Se o público compreendê-las, assimilá-las e amá-las, teremos ganho nós, eles e o país também. Se isso não acontecer, a culpa será principalmente minha. Mas, pelo menos, guardarei dentro de mim a consoladora ideia de que tentei. Por isso, escolhi a liberdade.
um homem de teatro. Quem é capaz de dedicar toda a vida à humanidade e à paixão existentes nesses metros de tablado, esse é um homem de teatro. Nós achamos que é preciso cantar. Agora, mais que nunca, é preciso cantar. Por isso, operário do canto, me apresento. Sem marca ou cicatriz, limpas as mãos. Minha alma limpa, a face descoberta. Aberto o peito e expresso o documento. A palavra conforme o pensamento. Fui chamado a cantar, e para tanto, ao mar de som no búzio de meu canto. Trabalho à noite e sem revezamentos. Se há mais quem cante, cantaremos juntos, sem se tornar com isso menos pura. A voz sobe uma oitava na mistura. Não canto onde não seja a boca limpa, onde não haja ouvidos limpos e almas afeitas a escutar sem preconceito, para enganar o tempo, ou distrair criaturas já de si tão mal atentas. Não canto. Canto apenas quando dança, nos olhos dos que me ouvem, nas crianças. E disse Voltaire: Não concordo com uma só palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-las. Madame Roland, guilhotinada pela Revolução Francesa. liberdade, liberdade. Quantos crimes se cometem em teu nome? Abraham Lincoln. Pode-se enganar algumas pessoas todo o tempo. Pode-se enganar todas as pessoas há algum tempo. Mas não se pode enganar todas as pessoas todo o tempo. Mussolini. Acabamos de enterrar o cadáver pútrido da liberdade! Danton. Audácia. Mais audácia. Sempre audácia. Barry Goldwater. A questão do Vietnã pode ser resolvida com uma bomba atômica Ou com um cabo de um soldado. Grifo nosso. Napoleão Bonaparte. A França precisa mais de mim do que eu da França. Osório Duque Estrada. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Aristóteles. As tiranias são os mais frágeis governos. Moisés. Olho por olho, dente por dente. Luís XIV. O Estado sou eu. Federico Garcia Lorca. Verde que te quiero verde. Adolf Hitler. História dos tribunais nazistas! E cabeças rolarão! Não! 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 Anne Frank, menina judia assassinada pelos nazistas. Apesar de tudo, eu ainda creio na bondade humana. John Fitzgerald Kennedy. Não pergunteis o que o país pode fazer por vós, mas sim o que podeis fazer pelo país. Bernard Shaw. Há quem morra chorando pelo pobre. Eu morrerei denunciando a pobreza. Yuri Gagarin, a terra é azul E redonda. Grifo nosso. Tiradentes. Cumpri minha palavra. Morro pela liberdade. Artigo 141 da Constituição Brasileira. É livre a manifestação de pensamento. Castro Alves. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Winston Churchill, se Hitler invadisse o inferno, eu apoiaria o demônio. Eu também. E aqui, antes de continuarmos esse espetáculo, é necessário que façamos uma advertência a todos e a cada um. Nesse momento, nós achamos fundamental que cada um tome uma posição definida. Sem que cada um tome uma posição definida, não é possível continuar. É fundamental que cada um tome uma posição definida.
seja para a esquerda, seja para a direita. Admitimos mesmo que alguns tomam uma posição neutra, fiquem de braços cruzados, por exemplo. Mas é preciso que cada um, uma vez tomada sua posição, fique nela. Porque senão, companheiros, as cadeiras do teatro rangem muito e ninguém ouve nada. A fundamental, liberdade física. Ser dona do próprio corpo, poder ir e vir livremente. Depois dessa liberdade, que já é uma conquista do ser humano, a mais importante é a liberdade econômica. Infelizmente a liberdade econômica ainda é uma ilusão. O direito à habitação. A liberdade de profissão. Entra pra dentro, Chiquinha! Entra pra dentro, Chiquinha! No caminho que você vai, você acaba prostituta! Deus te ouça, minha mãe! Deus te ouça. Para que o cidadão do país seja livre, é necessário que as riquezas produzidas no país fiquem no país. Conquista do ser humano, o direito ao lazer. Hora de comer, comer. Hora de dormir, dormir. Hora de vadiar, vadiar. Hora de trabalhar, pernas pro ar, porque ninguém é de ferro. Sempre que mais de meia dúzia de pessoas se reúnem, a liberdade individual cede aos interesses coletivos. Para isso, as nações organizam constituições, e não apenas as nações. Aliás, pelo artigo 120, o cavalheiro que fizer o seguinte: subir na parede, dançar de pé pro ar, morar na bebida sem querer pagar, abusar da umbigada de maneira folgazã, prejudicando hoje o bom sujeito de amanhã, será devidamente censurado e se balançar o corpo vai para a mão do delegado. Será devidamente censurado e se balançar o corpo vai para a mão do delegado. Será devidamente censurado e se balançar o corpo vai para a mão do delegado. Será devidamente censurado e se balançar o corpo vai para a mão do delegado. Eu falei, será devidamente censurado e se balançar o corpo vai para a mão do delegado. Será devidamente censurado e se balançar o corpo vai para a mão do delegado. Eu disse, será devidamente censurado e se balançar o corpo vai para a mão do delegado. Será devidamente censurado. Edith Piaf, quando morreu, o mundo lamentou em manchetes. Calou-se a cotovia da França. A voz de Piaf nesse espetáculo é porque ela eternizou uma canção revolucionária. Lá sairá.
solenemente apresento a esta Assembleia, humanizamos o processo da morte. Jamais! O mecanismo se abre automaticamente. A lâmina cai como raio, a cabeça salta, o sangue jorra. Era uma vez um homem. Uma mulher! Jamais! Criminosos e carrascos se beneficiam ambos. Jamais! Ambos com o processo. E acabamos também com o odioso privilégio de só os nobres serem decapitados. A pena de morte será igual para todos. Democrática! Yes! Jamais! 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 Não parece certo alguém que tenha a ser colocado dentro de uma caixa sem ver a luz do sol brilhar. Pra mim não faz sentido alguém que tenha asas não ter o céu inteiro para poder voar. Se eu tenho asas, eu sei que o céu é o meu lugar. Eu só queria voar, eu só queria voar, eu só queria voar, eu só queria voar. Mas afinal, o que é a liberdade? Apesar de tudo que já se disse e de tudo que dissemos sobre a liberdade, muitos dos senhores ainda estão naturalmente convictos que a liberdade não existe, que é uma figura mitológica criada pela pura imaginação do homem. Mas eu lhes garanto que a liberdade existe. Não só existe, como é feita de concreto e cobre e tem 100 metros de altura. A liberdade foi doada aos americanos pelos franceses em 1866, porque naquela época os franceses estavam cheios de liberdade e os americanos não tinham nenhum. Recebendo a liberdade dos franceses, os americanos a colocaram na ilha de Liberty Island, na entrada do porto de Nova York. Esta é uma verdade indiscutível. Até agora, a liberdade não penetrou no território americano. Quando Bernard Shaw esteve nos Estados Unidos, foi convidado a visitar a liberdade, mas recusou-se, dizendo que seu gosto pela ironia não chegava tão longe. Aquelas coisas pontudas na cabeça da liberdade, ninguém sabe direito o que são. Parece previsão de defesa antiaérea. Coroa de ouro certamente não é. Antigamente, era costume coroar-se os heróis e os deuses com louros. Mas quando a liberdade foi doada aos Estados Unidos, nós, os brasileiros, já tínhamos desmoralizado o louro, colocando ele para dar gosto no feijão. A confecção da monumental efígie custou à França $300 mil. Quando chegou ao continente americano, lhe foi feito um pedestal, que obviamente, sendo americano, custou mais do que o original. $450 mil. Oh my God. Assim, a liberdade põe em xeque a afirmativa de alguns amigos nossos que dizem, com a boca cheia, a afirmativa de que o preço da liberdade é eterna vigilância. Não é. Não é. Como acabamos de comprovar e demonstrar, o preço da liberdade é de $750 mil. Né? Isso há quase um século atrás, porque atualmente o Fundo Monetário Internacional calcula o preço da nossa liberdade em 3 portos e 17 jazidas de minerais estratégicos. E o pré-sal? Grifo nosso. Mas eu queria dizer uma coisa a você e a todos, e quem avisa, amigo, se o governo continuar permitindo que certos parlamentares falem eleições, se o governo continuar deixando que certos jornais façam restrições à sua política financeira, se continuar deixando que alguns políticos mantenham suas candidaturas, se continuar permitindo que algumas pessoas pensem pela própria cabeça, se continuar deixando que os juízes do Supremo Tribunal Federal concedam habeas corpus a 3x2, e se continuar permitindo espetáculos como este, com tudo que a gente já disse, e ainda vai dizer, nós vamos acabar caindo numa democracia.
Eu sei como é difícil se acreditar em alguma coisa quando há tanta gente ruim. Mas acho que o mundo está passando por uma fase. Passará. Daqui a séculos, talvez, mas passará. Apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana. Anne Frank. Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Mulher. Todos os seres humanos nascem iguais e livres em dignidade e direitos, sem distinção de raça, sexo, cor, idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra índole. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança da sua pessoa. Ninguém será submetido à escravidão. Ninguém será submetido a torturas e a tratos cruéis. Ninguém poderá ser arbitrariamente preso, detido ou desterrado. Toda pessoa tem direito a sair de seu país e a regressar livremente a seu país. Toda pessoa tem direito à propriedade. A maternidade e a infância têm direito a cuidados especiais. A vontade do povo é a base da autoridade do poder público. E todos e todas são iguais perante a lei. Assim como não quero ser escravo, não quero ser senhor. Entre os homens livres, não deve haver a necessidade de escolher entre o voto e as armas. Os que escolherem as armas pagarão caro. A força, a verdadeira força dos governantes não está em exércitos ou armadas, mas na crença do povo de que eles são francos, claros, verdadeiros e legais. Um governo que se afasta desse poder não é um governo, mas uma quadrilha em poder. Essas palavras são de Abraham Lincoln e H.G. Wells. Sou apenas uma mulher de teatro. Sempre fui e sempre serei uma mulher de teatro. Fui chamada a cantar. E para tanto, há um mar de som no buzo do meu canto. Fui chamada a cantar a liberdade. E se há mais quem cante, cantaremos juntos. Às vezes, no fim de uma batalha, nem se sabe quem venceu. Ou o vencedor parece derrotado. Cristo morreu na cruz, mas o cristianismo se transformou na maior força espiritual do mundo. Ou não? Grifo nosso. Galileu Galilei cedeu diante da Inquisição, mas a Terra continuou girando ao redor do Sol. E 4 séculos mais tarde, um jovem tenente anunciou da estratosfera que a Terra é azul. Anne Frank morreu, mas Israel ressurgiu da cinza dos tempos. Quando Hitler dançou sobre o chão da França, tudo parecia perdido. Mas a cada ato de luta corresponde um passo da vitória. O poeta Brodsky acaba de ser libertado por um movimento de intelectuais. Ainda há homens oprimidos, mas não há mais escravos. Milhões sofrem pressão econômica, mas ninguém mais pode ser preso por dívidas. Depois da Segunda Guerra Mundial, tornaram-se independentes 13 nações asiáticas e 34 nações africanas. E se a insensatez humana continua a nos ameaçar com a terra arrasada, a ciência, pela primeira vez na história, pode nos dar a terra prometida. A liberdade é viva, a liberdade vence, a liberdade vale. Enquanto houver um raio de esperança, haverá uma hipótese de luta. Gostaria que o meu boa noite tocasse vossos corações uma síntese de fé e coragem, igual o Boa Noite de Churchill em 1940, atravessando o Canal da Mancha numa silenciosa e fria madrugada. E agora, boa noite. Durmam a fim de cobrar forças para o amanhã, pois o amanhã virá. E brilhará claro e limpo sobre os bravos, os honestos, os de coração sereno. Brilhará sobre todos os que sofrem por essa causa.
e mais gloriosamente sobre a campa dos heróis. Assim será nossa alvorada. Boa noite. A história se repete. Na primeira vez, como tragédia. Na segunda vez, como farsa. Karl Marx. Grifo nosso. A última palavra é a palavra do poeta. A última palavra é a que fica. A última palavra de Hamlet. O resto é silêncio. A última palavra de Júlio César. Até tu, Brutus. A última palavra de Jesus Cristo. Meu pai, por que me abandonaste? A última palavra de Goethe. Mais luz! A última palavra de Butch, assassino de Lincoln. Inútil. Inútil. E a última palavra de Prometeu.